Boa noite, irmãos. A graça e a paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje e os próximos vídeos nós iremos trabalhar uma temática chamada medo e preocupação. É algo pertinente aos nossos dias. Devido a toda essa pandemia e tudo isso que nós estamos vivenciando, é um momento onde nós precisamos cuidar de nós. Porque, irmãos, o medo e a preocupação e a ansiedade, eles são pecados. E são pecados que podem paralisar a nossa mente, podem estagnar o nosso corpo, imobilizar todo o nosso ser e nos impedir de crescer. E nos fazer crescer em todas as áreas, principalmente na área cristã, principalmente diante de Cristo. Adão e Eva, eles cometeram inicialmente esse pecado. Por se deixarem ser seduzidos pelas propostas de Satanás, eles desobedeceram a Deus. Mas o maravilhoso disto é que o Senhor nos deu uma oportunidade em Cristo Jesus de não ser guiados, tomados e levados pelo medo. Irmãos, do ponto de vista de Deus, o medo e a preocupação, ela derrotam o ser humano. Elas são resultado de pessoas que vivem buscando agradar a si mesmo. Pessoas que anelam agradar a si mesmo, aos seus sonhos, seus desejos, seus anseios. É por esse motivo que nos nossos dias nós encontramos pessoas ansiosas e angustiadas com todo esse cenário que nós estamos nos deparando. Elas viveram para agradar a si e agora elas não sabem aonde encontrar descanso, aonde encontrar a paz, aonde encontrar o consolo e o conforto. Agradar a si mesmo, irmãos, viver para agradar a si mesmo, melhor dizendo, é pecado. Nós somos criados para agradar ao Senhor. Nós somos criados para a glória de Deus. Apóstolo Paulo diz que quer comais, quer bebais, ou faças qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória dele. Nós somos dele. E nós não ficaremos em paz enquanto nós não tornarmos para ele. Nossa vida aqui é passageira, então tudo que temos, o que somos, o que viemos a ser, é por causa dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Do ponto de vista de Deus, expresso lá em Mateus capítulo 6, do versículo 25 até o versículo 34, ele nos mostra que nós precisamos depender dele, e não depender do medo ou da preocupação. Ele usa dois exemplos extraordinários. Olha os pássaros. Eles não trabalham nem fiam, e é o Senhor quem dá eles todos os dias. Por acaso não valeis vós mais do que os pássaros? Olha os lírios do campo. Observai, quando ele diz observai, não é simplesmente passar um olhar rápido. É um olhar acurado, é um olhar minucioso. Olhem os lírios do campo, observem com cautela, com atenção. Nem o próprio rei Salomão se vestiu tão bem quanto eles, que hoje estão e amanhã não estão mais. Nós não valemos mais do que os lírios do campo? O versículo 32 desse texto, no capítulo 6, do versículo 25 até o 34, mais especificamente o 32, ele diz que quem vive buscando de forma desenfreada as coisas desta vida não são os seus servos. Veja comigo o que ele vai dizer. Porque os gentios é quem procuram todas estas coisas. São os gentios, irmãos, que vivem nessa busca desenfreada de agradar a si mesmo, de viver cada vez mais as suas vontades, de achar que são deuses e que os outros precisam servir a ele. Nós temos um Deus. Quando nós, irmãos, buscamos viver uma vida para agradar a nós mesmos, o medo e a preocupação são vizinhos que caminham conosco. Nesse momento, pessoas que viveram para agradar a si mesmo, que podem ter todo o dinheiro, que podem ter influência, eles estão com medo e preocupação, porque o inimigo é invisível. O inimigo é letal. E não há cura ainda para com esse inimigo. O medo e a preocupação estão de mãos dadas para com os gentios. Mas para nós não. O texto ele continua dizendo: pois vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. E no versículo 33 ele vai dizer: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nós não fomos chamados, irmãos, para alimentar essa ênfase pecaminosa do medo e a preocupação.
Deixemos isso com os gentios. São eles que caminham assim de forma diária e cotidiana. Nós temos um Deus que coordena o mundo, que coordena a história, que coordena o nosso ser. Apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 17. Se você puder abrir comigo. Ele vai dizer assim: tratai todos com honra. Amai os irmãos. E essa parte final do texto é extraordinária. Temei a Deus e honrai o Rei. Temei a Deus, honrai o Rei. Eu e você, nós somos chamados para temer ao Senhor. Nós somos chamados para honrar ao Senhor. Nós somos chamados para glorificar ao Senhor. Queridos irmãos, nós não fomos chamados para viver preocupados com medo. Nós não fomos chamados para viver essa frenesi em nossas emoções. Nós somos chamados para descansar nele, porque ele sabe do que nós necessitamos. Apóstolo Paulo, na sua segunda carta à igreja de Coríntios, no capítulo 11, versículo 24 ao 30, ele faz um relato de todo o sofrimento, de quarentena, de fome, frio, de tudo que passou. Mas ele relata o quanto ele temia o Senhor. Ele não estava com medo de ter enfrentado frio, quarentenas. Ele não estava com medo, preocupado com tudo isso, ou por causa de tudo isso. Ele temia a Deus. Do ponto de vista de Deus, nós precisamos entender hoje, em nome do Senhor Jesus, não fique com medo. Não se preocupe com a pandemia. Eu não estou dizendo, irmãos, que ela não possa chegar à minha casa e à sua casa. Ela pode chegar. Mas não fique com medo dela, nem preocupado com ela. Você tem um Deus que está cuidando de você, que cuida de nós. Cuidou dos pássaros, cuidou dos lírios e continua cuidando da nossa vida, da nossa história. Nós precisamos entender que esse Deus, ele é a nossa esperança. Queridos irmãos, Deus não me deu, Deus não te deu, Deus não nos deu um espírito de covardia, não. Não foi um espírito de timidez, não foi um espírito de medo. Apóstolo Paulo, escrevendo ao jovem Timóteo, na sua segunda carta ao jovem Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Veja o que o apóstolo Paulo disse ao jovem Timóteo. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O espírito que nós recebemos nos dá a esperança para enfrentar tudo isso. Porque esse espírito, irmãos, é um espírito de amor, é um espírito de moderação, é um espírito que nos permite fazer um julgamento equilibrado sobre tudo que está ocorrendo e principalmente compreender: o Senhor está conosco. Deus prometeu, irmãos, estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele prometeu suprir as nossas necessidades vitais. Você não precisa viver ansioso, preocupado e com medo. Você deve viver empenhado em agradar ao Senhor. Sabe o Salomão, escrevendo no livro de Provérbios, e eu queria convidar você a ler comigo esse texto. Provérbios, capítulo 3. É um texto extraordinário. Versículo 5 até o versículo 10. São 5 versículos. Vamos acompanhar juntos. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparte-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo. Será isto saúde para o teu corpo. Essa é a nossa esperança. Teme ao Senhor, aparta-te do mal, isso é saúde para o seu corpo. No versículo 8, e refrigério para os teus ossos. Talvez o que você tenha se alimentado nesses últimos dias e se esperançado nesses últimos dias é em ouvir que a ciência descobriu a cura. Não, querido irmão, confia no Senhor. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Não venha se esperançar nisto. Se esperance no Senhor, porque isto é saúde para o teu corpo, é refrigério para os teus ossos. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias das tuas rendas, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Filipos, capítulo 4, versículo 19. Veja o que ele vai dizer. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades.
Deus está disponível para ajudá-lo. É isso que está lá no Salmo 94, versículo 17 ao versículo 19. Salmo 145, versículo 14. Deus está disponível e Ele mantém, irmãos, cada aspecto da minha vida, da sua vida, debaixo do pleno controle da mão dEle. O profeta Jeremias, no capítulo 17, se você puder ir comigo, nós vamos hoje caminhar um pouco dentro das Escrituras. Capítulo 17, versículo 7 e versículo 8. Olha o que o profeta Jeremias vai nos dizer. Profeta Jeremias: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Se esse for o ano da sequidão para a nossa história mundial, nós estamos firmados naquele que não deixa a nossa vida secar, que não deixa a nossa vida acabar, morrer. Nós precisamos confiar nele. Eles têm o controle de tudo na palma da sua mão. Nós precisamos, irmãos, nos despojar de toda a timidez, do medo. Nós precisamos despojar de todo o pensamento que nos perturbam. Inclusive, existem pessoas hoje que estão batendo a porta do hospital por causa da ansiedade. Estão sentindo os sintomas do corona por causa da ansiedade. Se despoje de todo esse sentimento que te perturba. Revista-se nessa noite do amor de Deus, do amor de Cristo, da moderação do Espírito Santo e do poder dele. Reconheça em Cristo e reconheça que somente em Cristo você pode encontrar a paz. Foi isso que eu preguei em João 16:33. Tudo isto eu vos digo para que tenhais a minha paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Querido irmão, despoje-se das preocupações egocêntricas com respeito ao seu futuro. O seu futuro, o meu, o nosso, pertence a Deus. A palavra de Deus nos diz isso em Mateus 6:25. Ela nos revela isso em Lucas, do capítulo 12, do 22 ao 34. Revista-se da palavra do Senhor. Filipenses. Apóstolo Paulo, no capítulo 4 de Filipenses, versículo 9, ele nos diz isso. E eu queria que você pudesse olhar comigo esse versículo. Capítulo 4, versículo 9. O que também aprendeste, recebestes e ouviste de mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Tiago, capítulo 1, versículo 22 ao versículo 25 nos mostra isso. Nós precisamos, irmãos, nos despojar, deixar de lado todas essas preocupações egocêntricas. Nós precisamos dar ênfase na nossa vida agora na oração, com ações de graças, com súplicas. Nós precisamos pensar nas coisas do alto, conforme Colossenses capítulo 3, versículo 2 nos chama. Nós precisamos, irmãos, nos voltar às Escrituras para lidar com o medo e com a preocupação. De forma bíblica, eu e você, nós precisamos confessar o Senhor. Nós precisamos dizer a Ele que o nosso medo egocêntrico, a nossa preocupação tem nos tirado a paz. E nós precisamos dizer: Senhor, perdoa-nos. Nos faz voltar, Senhor Deus, a confiar em Ti. Nos faz voltar à intimidade com o Senhor. Nos faz voltar a compreender os Teus planos para a nossa vida, para que possamos vencer essa preocupação, para que possamos vencer esse medo. Traça tarefas para você nesses dias que você está em casa de quarentena. Trace atividades de leitura da palavra, de oração. Você consegue compreender o que é que Deus está querendo na sua vida e com você nesse período? Se você não está, possivelmente é porque o medo e a preocupação está sendo o Senhor da sua vida. Todavia, eu lhe convido hoje para se despojar disso. Matar o medo. Destruir toda preocupação. Descansar num Deus, o seu Deus, o nosso Deus, que tem cuidado e continuará cuidando de nós. Que Deus te abençoe. Que Deus chame o seu coração a esse entendimento, a essa prática, e que você possa ter uma noite abençoada, debaixo da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus te abençoe, querido irmão.